Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, dizer que é um prazer muito grande poder estar falando com vocês. Eu disse que eu estaria gravando um vídeo e de fato eu gravei um vídeo, faz tempo que eu gravei um vídeo, porém ficou muito pesado, 20 minutos, e aí eu não consegui repostar. Enfim, o meu celular deu um problema e eu fiquei tentando, não consegui. Estou gravando um outro vídeo agora no celular da minha esposa para ver se a gente consegue. Eu vou reduzir também o tempo, até porque 20 minutos é muito tempo, né? É o tempo que de repente a gente teria na congregação, né? Na congregação geralmente é 30, 40 minutos, mas vamos lá. Queridos, nós não podemos estar no templo devido a um decreto municipal, e hoje seria o nosso culto de doutrina, ensinamento das Escrituras Sagradas, estudo bíblico. É um assunto que eu prezo muito, é um assunto que eu tenho e dou uma importância fundamental. Não só eu, é óbvio que todos os pastores que prezam pelo Evangelho, que prezam pela Palavra de Deus, eles dão essa importância para a Palavra do Senhor, né? E nós devemos dar a importância para a Palavra do Senhor, dar a primazia para a Palavra do Senhor, porque é a palavra quem nos ilumina, é a palavra quem nos esclarece, é a palavra de Deus quem nos alicerça, é a palavra de Deus quem, na realidade, faz com que caia dos nossos olhos várias escamas, principalmente no que diz respeito à religião, à religiosidade que está aflorada. É a palavra de Deus que mostra para nós como Cristo quer que nós vivamos, como nós devemos andar. É a palavra que tem um norte para que a gente possa seguir, né? É a nossa bússola, é a palavra do Senhor. Então, queridos, nós não podemos estar no templo, como eu já disse, devido a um decreto, mas nós podemos estar aqui através das redes sociais para transmitir uma palavra aos irmãos. E eu gostaria de falar nesta noite, em rápidas palavras, sobre a questão da ansiedade ou a questão das preocupações que nós temos na vida. A ansiedade e as nossas preocupações de cada dia. São muitas preocupações, a ansiedade muitas das vezes que aflora de forma exagerada, exacerbada nas nossas vidas. Queridos irmãos, para tanto nós vamos usar aqui um texto bíblico, uma fala de Jesus no capítulo 6 de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, né? O Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus, o capítulo 6 a partir do versículo de número 25. O contexto do capítulo de número 6 é o contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7, falando sobre o que Cristo deseja dos seus seguidores, o que Cristo deseja de todos aqueles que se intitulam cristãos, o que Cristo deseja de nós. Então, como Moisés lá no Monte Sinai, como Moisés deu a lei ao povo de Israel, como Moisés ficou no Monte Sinai e o povo de Israel ficou no sopé do monte aprendendo a lei do Senhor durante quase um ano, aprendendo a lei do Senhor. Eles ficam lá aprendendo a lei, aprendendo a ser uma civilização, aprendendo a ser uma nação. Por quê? Porque eles saem do Egito, eles estão no deserto eles ficam no sopé do monte. Moisés recebe a instrução de Deus através da tábua dos mandamentos, e aí depois Moisés vai instruir o povo de Israel, e tem toda essa instrução no monte, e eles ficam lá durante quase um ano aprendendo a lei do Senhor. E aí Jesus no monte também, estes ensinamentos de Jesus aqui no Sermão do Monte, é a instrução de Jesus a todos os seus súditos, a todos os seus filhos, o que ele pede de nós, o que ele deseja de nós, melhor dizendo, o que nós devemos ser. Ele nos ensina como
nós devemos andar, como nós devemos nos portar. E o Sermão do Monte contém ensinamentos maravilhosos. Quem sabe, é óbvio, querendo Deus, nós vamos falar sobre todo o Sermão do Monte numa série de mensagens aí, algumas dessas terças-feiras, tá certo? Falando sobre todos os ensinamentos que Jesus fez e deu e realizou no Sermão do Monte. E lá ele ensina sobre como nós devemos ser sal e luz, ele vai ensinar a respeito da lei, a respeito da ira, ele vai falar sobre adultério, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre a questão de juramentos, ele fala sobre vingança, ele fala sobre o amor aos inimigos, ele fala como nós devemos dar esmola. Ele também vai falar sobre a questão da oração, sobre o jejum, sobre um tesouro no céu, sobre a luz do nosso corpo, que são os nossos olhos. Ele vai falar sobre a questão do dinheiro e a partir do versículo de número 25, ele vai falar sobre a questão das nossas preocupações. As nossas preocupações, as nossas angústias de cada dia. Olha só, nós devemos entender uma questão. Todos nós, seres humanos, somos ansiosos. Nós temos essa ansiedade, tá certo? Essa ansiedade em uma dose comedida, essa ansiedade é normal a todos os seres humanos. Ser ansioso, mas não estar ansioso de forma excessiva, de forma que isso possa trazer consequências muito graves para todos nós e também para o nosso corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas, psique, doenças da alma, que o corpo na realidade começa a ter, a sofrer essas questões. Por quê? Quando nós sofremos com uma ansiedade exagerada, com uma ansiedade sem um controle emocional e a gente fica com uma preocupação excessiva, nós começamos a liberar muita adrenalina, muito cortisol e isso vai fazer mal para o nosso corpo. É óbvio que o medo e a ansiedade, na medida correta, ele já de fato libera adrenalina e cortisol. Mas quando nós ficamos de forma exagerada, exacerbada, com uma ansiedade sem controle, com uma ansiedade daquelas que começam a trazer prejuízos e problemas para o nosso corpo, isso vai se acumulando de tal forma que a adrenalina e o cortisol ele é liberado de uma forma mais rápida e aí o nosso corpo vai sofrer, queridos. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra para todos nós. Para todos nós que somos ansiosos, estamos ansiosos de uma forma muito maior do que a medida que é necessária. Segundo alguns pesquisadores, o remédio de ansiolítico talvez hoje no Brasil seria um dos remédios mais vendidos hoje, se nós fôssemos catalogar os remédios mais vendidos que tem hoje no Brasil. Dos 10, com certeza ele está ali, talvez ocupando a segunda posição. A segunda, terceira posição dos ansiolíticos, remédio para ansiedade, medo, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, é esse momento de incerteza, é esse momento que nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo irmãos, estamos perdendo pessoas que nós conhecemos, principalmente algumas pessoas da nossa igreja, como eu tive amigos, como eu tive irmãos e tenho pessoas que estão entubadas, pessoas que estão sofrendo uma angústia numa UTI. Então, neste momento de adversidade, neste momento de problemas, de caos, nesse momento de incerteza, eu tenho uma palavra de Jesus, eu tenho uma palavra do nosso mestre amado, eu tenho uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ensinando no monte como nós devemos ser, como nós devemos nos portar e como nós devemos estar. Ele começa a dizer o seguinte, a partir do versículo de número 25 do capítulo 6 de Mateus: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. É óbvio que nós precisamos
e nós somos preocupados. Mas ele está falando da preocupação excessiva, demasiada. Aí ele vai falar assim: não se preocupe, não fique se martirizando pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, e também pelo vosso corpo, com o que vocês vão vestir. Sabe por quê? Porque a vida é muito mais do que o alimento. É muito mais do que o alimento. E não é o corpo muito maior do que as roupas? Aí ele continua dizendo: observe as aves do céu. Aí ele vai fazer uma comparação para que a gente possa ter uma ideia do cuidado de Deus para conosco. Ele vai dizer o seguinte: vocês precisam observar as aves do céu. E aí, nas aves do céu, ele dá aqui um exemplo que todos nós conhecemos, cotidiano, para que a gente possa ter uma ideia e uma compreensão para pessoas simples, de todas as classes, tanto aqui do Sermão do Monte do primeiro século, do tempo de Jesus, como também para os nossos dias, que não semeiam. Essas aves não semeiam, elas não vão ao campo, elas não vão semear, plantar, elas não semeiam, elas também não vão colher. Elas também não ajuntam em celeiro, elas não ficam ajuntando ali, tá certo, para o outro dia. Não, elas não fazem isso. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, olha só a palavra, é que nós não temos tempo aqui, teremos tempo na congregação, querendo Deus, e Deus nos dará essa ocasião para falar sobre essa questão de Deus como Pai. E essa palavra aqui, porque a palavra Pai aqui que Jesus coloca é uma palavra que para o judeu tradicional do primeiro século, eles não ousavam chamar Deus de Pai. E Jesus em várias ocasiões nos ensina e nos diz que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E Ele é o Pai que está no céu, ou seja, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está no céu e Ele sustenta os pardais e as aves. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Oh, irmãos, o homem, nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos o quéder de Deus, a coroa da criação de Deus. Nós valemos muito mais do que as aves. Aí a partir do versículo de número 27, ele diz o seguinte: quem de vocês, olha só, qual de vocês, por mais preocupado ou ansioso que vocês estejam, vocês podem acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, um côvado aqui corresponde a 44 centímetros. Qual de vocês podem acrescentar um côvado à sua vida? Será que vocês podem acelerar a vida de vocês? E todo o processo de aceleramento não é saudável. Uma criança precisa ser criança, precisa fazer coisas de criança, viver o seu tempo. Você não pode colocar responsabilidade de uma pessoa adulta em uma criança, senão você vai acabar com esta criança. Então, nós não podemos fazer e não podemos acelerar o curso da nossa vida. Por quê? Se fizermos isso, isso vai acabar com a gente. Nós vamos ficar preocupados, ansiosos, medrosos e as coisas não vão funcionar. A alma vai se perturbar, nós vamos ter doenças que porventura poderíamos ter há muitos e muitos anos para frente. Nós vamos chamá-las, como um médico cardiologista que eu tive, nós vamos chamá-las antes do tempo para o nosso corpo e o nosso organismo. E aí são várias doenças e nós não temos tempo de enumerá-las agora. Você não pode acrescentar um côvado, 44 centímetros, você não pode ao curso da sua vida. Tem um tempo, viva o tempo, estabeleça esse tempo que nós estamos vivendo como um tempo que Deus tem nos dado para que a gente possa viver com alegria, com amor, com voluntariedade e com uma alma em paz e confiante, jubilante em Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele está no céu e Ele é soberano. O versículo de número 28 diz assim: e por que vocês se preocupam com o vestir?
Por que vocês estão preocupados com vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Lírios, coisas lindas, maravilhosas. Se você observar um lírio, é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, linda. Observe os lírios do campo. Uma flor, a complexidade dessa flor, a beleza desta flor. Eles não trabalham e também não fiam. E eu, porém, vos afirmo a vocês, Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua majestade, ele não vestiu como qualquer um deles. Ele não vestiu como qualquer um deles, por mais dinheiro, por mais poder, por mais glória que ele teve, ele não se vestiu como um lírio. E este lírio que nasce no campo, existe, depois é lançado no fogo, e aí os homens vão pisar este lírio que nasce e depois vai embora, que é lindo, que é maravilhoso, porque ele está dizendo, Deus cuida, faz parte do processo natural, faz parte desse processo que Deus tem com a sua criação animada, inanimada, com o seu poder de organizar tudo, com o seu poder transcendental. E aí, queridos, ele vai dizer, vocês são homens de pequena fé. Por quê? Porque vocês valem muito mais do que pardais, vocês valem muito mais do que os lírios do campo, do que todas as flores, do que todas as florestas. Vocês são a coroa da criação, vocês me conhecem, vocês sabem do poder que o nosso Deus tem, vocês sabem da capacidade que o nosso Deus tem, vocês sabem todo o poder que ele exerce, e muitas das vezes nós somos homens de pequena fé, e de fato somos. E de fato trememos, e de fato temos medo, e o medo é inerente a nós, mas não é o ficar no medo, não é ficar preso ao medo, não é ficar preso a uma angústia. Nós podemos estar num processo, e esse processo nos causar medo, e esse processo nos dar angústia, e esse processo nos dá preocupações, porque nós somos seres humanos e nós somos homens de pequena fé. Mas Jesus está chamando aqui a nossa atenção para que a gente possa ser pessoas que possam confiar nele, que possam estar com a nossa ansiedade posta aos seus pés, que nós possamos estar diuturnamente pedindo, Senhor, ajuda na minha pequenez, ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha falta de capacidade de confiar mais em Ti, Senhor. Glória a Deus, que o Senhor, através do seu Espírito, trabalha na nossa falta de fé. E eu gostaria que você pudesse pedir para que o Espírito Santo trabalhasse na sua falta de fé. Aí o versículo de número 31, ele diz um portanto, e esse portanto aqui, ele está fazendo uma ligação com os versículos anteriores que eu estou falando com vocês. Portanto, não se preocupem, porque Deus está no céu e Ele é o nosso Pai. Não se preocupem dizendo com que nós vamos comer. Não se preocupem com que nós vamos beber, ou que nós vamos beber, que beberemos, que comeremos, ou com que nos vestiremos. São coisas que nós precisamos, e o nosso Pai sabe que nós precisamos, e o nosso Pai cuida da gente, e o nosso Pai sabe nos dar todas estas coisas. Não se preocupem, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, confiem em mim, tenha esperança em mim, lance a sua ansiedade em mim, porque todas as pessoas e os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, eles buscam todas essas coisas, eles se desesperam, eles ficam loucos querendo correr atrás do mundo, se entesourar, belas casas, fazendas, enfim, e eles não se contêm só com isso, eles querem mais. Essas pessoas que não conhecem Deus, que são chamadas aqui de gentios, pessoas que não teve um encontro com Deus, mas saiba de uma coisa, vocês que conhecem a Deus, vocês que sabem quem é Deus, vocês que sabem quem é o nosso Pai, vocês não devem ficar desesperados por essas coisas. Sabe por quê? Porque o Pai de vocês, que está no céu, Ele sabe que vocês precisam de todas estas coisas.
Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é acrescentado à medida que você busca o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? E o que é estar amando o reino de Deus? O reino de Deus em nós é Cristo reinando em nós. O que é o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? É Cristo reinando em nós. É Deus reinando em nós. E todas as coisas, estas coisas, Jesus diz, são estas coisas. Coisas que são passageiras, coisas que são efêmeras, que são necessárias. Todas essas coisas serão acrescentadas. Versículo de número 34 para a gente terminar. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Gente, a preocupação excessiva, a angústia excessiva, a preocupação e a ansiedade excessiva. A ansiedade é a preocupação com as coisas que vão acontecer ainda. É um amontoar das coisas do futuro no presente. Isso pode acarretar em sérios problemas para todos nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é poderoso para te dar alívio nessa noite através do Espírito Santo. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, lance sobre Ele as suas preocupações, diga para Ele aonde que está doendo, diga para Ele e diga, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequenez, me ajuda nas minhas atitudes contrárias e na minha falta de fé. Deus não se agrada com a nossa falta de fé, mas Ele nos dá fé, Ele nos dá capacidade através do seu Espírito, Ele nos reveste com o seu Espírito, Ele nos reveste de poder para que a gente possa dia após dia confiar. Cada dia tem o seu mal, viva o hoje, viva o presente, não se preocupe com amanhã, se preocupe sim em buscar o reino de Deus, Deus reinando em você. E isso será maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Querendo Deus, nós vamos estar no templo no sábado, se não mudarem o horário, às 17 horas, para a gente cercar a mesa do Senhor, queridos. E vai ser um tempo precioso, maravilhoso, um tempo de crescimento, um tempo de coisas boas para a nossa vida. Abraço a todos vocês, uma boa noite. Amém. Que Deus possa fortalecer as suas vidas.